quando eu estava dando 14 aulas por dia. Eu ganhava R$7 por aula e eu vi que no final do mês eu não ganhava nem R$600, sabe? E minha mãe era diabética, precisava de remédio. E minha família não tinha dinheiro porque todo mundo só queria ser professor. E eu aprendi com Ford que você não tem que ser só professor, você tem que ser produtor também. E quando eu peguei isso, eu comecei a produzir meus próprios cursos, comecei a dar aulas de química dentro de salas que eu alugava, montar minhas próprias escolas. Eu aprendi a monetizar minha paixão e não só deixar outras pessoas serem donas do meu tempo. Tem no meu bloco de notas do celular a biblioteca de cagadas. O que é biblioteca de cagadas? Eu faço uma coisa que não dá certo. Primeiro, eu analiso muito bem essa frase "não deu certo". Porque no começo nunca dá certo nada. Então você tem que entender o seguinte, no começo vai dar errado, sempre. Então vai ficar pior antes de ficar melhor. Já viu essa frase? Já. Então no começo é sempre o vale da sombra da morte. Tudo vai dar errado. Então você tem que ir aprendendo. E às vezes não é mudar a rota, mas é aprender que vai dar errado. Porque tem gente que constrói um loteamento de barracões. A pessoa quer fazer coisa nova o tempo inteiro. Eu quero viver algo novo o tempo inteiro, quer viver e fazer algo novo. E não constrói uma coisa sólida para virar um grande World Trade Center. Então a dica que eu te dou é, você vai colocar uma biblioteca de cagadas no seu celular. E sempre quando você fizer uma coisa que o resultado não foi tão bom, escreve lá. E todo dia ao acordar, quando você sentar no vaso, ao invés de ir lá para o Instagram e ficar futricando na vida dos outros, você vai nessa nota, que é a biblioteca de cagadas, e você vai revisar tudo que você já fez que deu errado. Por quê? Você erra uma vez uma coisa, não tem uma chance de você errar de novo a mesma coisa? Não. Pior que tem. Não, chance tem, mas se você aprender com aquele erro é mais difícil errar de novo, né? Quando a pessoa erra e não traz aquele sofrimento, aquela dor para a consciência, que é, por que isso aconteceu? O que eu fiz, o que eu faria diferente. Se ela não reflete sobre isso, ela fica errando do mesmo jeito o tempo inteiro. Agora, quem consegue pegar o sofrimento, levar para a consciência e aprender com a situação, é a pessoa que não vai sofrer mais ali para frente. Eu vou falar os 6 princípios dos grandes sábios. Isso é o que constrói uma mente milionária. Número 1, perícia. Número 2, prudência. Número 3, paciência. O que é perícia? Você tem que ser bom em alguma coisa. Então você quer ser bom em finanças, pega todos os livros de finanças e estuda pra caramba isso. Você quer ser bom em networking, você quer ser bom em franquia, você quer bom em eutagogia, pedagogia, não importa. Estuda muito isso. Tem gente que não se preocupa com formação hoje em dia. Eu me preocupo com formação. E não é formação escolar só que eu tô falando. É formação de você sentar a bunda numa cadeira e estudar. Você tem que saber daquilo que você está fazendo. Segundo, prudência. Você tem que ter cuidado. Quando eu chego aqui na internet para conversar, eu tenho cuidado com o que eu vou falar. Se eu começar a falar coisas muito difíceis e complexas, para quem está começando ali, não vai entender nada. A gente vai prejudicar a pessoa. Se eu sou médico, eu tenho que ter cuidado para não deixar uma gase no estômago da pessoa que eu fiz cirurgia. Se eu sou engenheiro, eu tenho que ter cuidado para não gerar ali uma rachadura num pilar de uma torre que tem um monte de gente vivendo. Terceiro, paciência. É respeitar o tempo das coisas. Para quem lê a Bíblia aí, sabe que Eclesiastes 3 fala assim, Zanon, que todo propósito abaixo do céu tem seu próprio tempo. Você tem que saber ser uma sementinha, depois um brotinho, depois uma árvore, depois vem o fruto. Primeiro você é um espermatozoide, bebezinho, criança, adolescente, adulto, idoso e morre. A natureza tem suas fases de desenvolvimento. Agora, outros 3 princípios para a mente milionária. Anota aí o quarto, lateralidade. O que é lateralidade? Você vai estudar muito, só que você não vai estudar uma coisa só não. Você vai estudar várias coisas. Você não vai ter preconceito com nada daqui para frente. Você quer ser um cara excelente em finanças? Dá uma estudadinha em contabilidade também. Dá uma estudadinha em marketing também. Estuda sobre psicologia também. Estuda sobre branding. Estuda sobre networking. Lateralidade. Quinto princípio dos grandes sábios. Escutativa. O que é escutativa? Você está numa roda e tem um monte de gente falando um monte de coisa. Você vai notar que eu sou tipo um radarzinho. Eu fico assim, ó, pegando tudo o tempo inteiro. Eu não sou o cara que falo. Eu sou o cara que escuta o tempo inteiro. Para falar, você tem que falar assim, ó, Gilberto, fala aí. Porque senão eu sou igual o Charlie Chaplin. Eu fico caladinho e emociono. Caladinho. Só que eu não falo, eu só escuto. Esse é o primeiro P do marketing, chama pesquisa. Quais são os 8 P's do marketing? Pesquisa, planejamento, produção, publicação, promoção, personalização, propagação, precisão. Então o primeiro P é pesquisa. Isso vem de escutar. E o último princípio dos grandes sábios, anota aí.
amor. Gilberto, o que é amor? É só o argumento de venda mais forte que existe. Tem gente que fala que o principal recurso da vida é o tempo. Só que não tem como você ter tempo sem ter vida. Então acaba que o principal recurso da vida é a vida. Só que se eu te colocar num muro de execução, você e uma pessoa desconhecida, e só tiver uma bala, eu falo assim, quem de vocês dois quer morrer? Você fala assim, a outra pessoa ali. Porque você tem sua família te esperando na sua casa, você quer voltar para eles. Agora se eu coloco você e o seu filho do lado e pergunto, quem quer morrer? Você fala assim, eu quero morrer. Por quê? Mais importante que sua vida é o amor. São as pessoas de quem você ama. Então você dá a vida pelo seu filho. E filho é filia. Filia é amar. Top. Então se tiver amor naquilo que você está fazendo, você sempre vai tratar a sua empresa, seu negócio como se fosse um filho. Esse é o segredo. Não queira utilizar as pessoas para crescer. Você já tem que ser grande para conversar com gente grande. E para ser grande primeiro você tem que ralar sozinho no Vale da Sombra da Morte. Uau. É uma vida de solidão mesmo. Ninguém vai te ajudar e ninguém tá nem aí pros seus problemas. É quando ninguém te vê, né? O que você faz no escuro que vai te trazer para a luz, né? Isso. Às vezes a pessoa olha o Zanon e fala, pô, o Zanon ano passado faturou $500 milhão, tem mais de 2.400 franquias espalhadas, mas ninguém viu os 10 anos de escuridão, se eu brincar, Gilberto. Que é quando ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você não tá ganhando dinheiro, você tá passando dificuldade e você tá ali ralando, trabalhando todo santo dia. Então, perfeita a sua colocação. Ô Gilberto, e pra gente finalizar, eu queria que você deixasse 5 dicas para quem quer entrar em ação hoje. Tá. Para você entrar em ação hoje, primeira coisa que você precisa, anota aí. Frequência certa. O que é frequência? Os 5 níveis da PNL, que são os níveis neurológicos, eles ensinam pra gente o seguinte, ó. Todo mundo que quer mudar, quer construir um novo hábito, quer conquistar um novo resultado, primeira coisa, entra numa frequência diferente. Como é que você faz isso? Mudando de ambiente, convivendo com pessoas diferentes, escutando podcasts como esse, escutando vídeos no YouTube de pessoas que você se inspira. É igual você estar numa rádio ali, Zanon, com uma música super triste, que tá te deixando um estado emocional super triste também, e você não quer ficar daquele jeito. É muito simples, é só você mudar de estação de rádio. Coloca uma rádio alegre. Então, primeira coisa, busque a frequência certa. Segundo, quando você estiver nessa frequência diferente, você vai ver que você vai mudar seus comportamentos. Isso vai construir em mim uma nova capacidade, que é a capacidade de saber me posicionar frente a reuniões importantes. E aí, eu me posicionando bem, você vai ver que as pessoas vão começar a me elogiar, falar bem de mim, me indicar. Isso vai reforçar uma crença que eu sou bom. Só que depois que isso se repete o tempo inteiro, eu não acredito que eu sou bom. Eu sou bom. É a identidade que a gente ama. É quando você sabe quem você é de verdade numa mesa de reunião. Então anota esses 5 passos aí. Ambiência, que é a frequência, comportamento, capacidade, crença e identidade.